o ex-presidente Jair Bolsonaro numa UTI, se recuperando de uma cirurgia de 12 horas, uma cirurgia altamente invasiva, né? E aí essa medida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de enviar uma oficial de justiça para notificá-lo, para intimá-lo, e realmente, né, na direita caiu como uma bomba, Monique. Sim, e falando do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, é quente aqui o boletim que acaba de sair, o último boletim dele, quando a gente estava fechando a nossa pauta de hoje, o último boletim divulgado pelo DF Star, onde ele está internado, dizia que ele seguia apresentando uma boa evolução clínica. Só que poucos minutos antes da gente entrar no ar, o DF Star divulgou o boletim mais atualizado, que informou que ele apresentou uma piora clínica, elevação da pressão arterial e também piora dos exames laboratoriais hepáticos. Então, Marcos, isso aí acontece um dia depois, né, da intimação que causou revolta, né, na ala da oposição ao governo. Isso daí reforça, né, Monique, as queixas da direita, né, quando dizem que ele está sendo exposto a um estresse, a uma situação delicada num momento como esse, que não haveria necessidade de intimá-lo no momento de recuperação, e agora ele apresenta em seu quadro de saúde uma piora. Quer dizer, isso reforça o coro dos indignados, com toda a razão. Sim, ainda fazem uma comparação esdrúxula com o fato de ele ter participado de uma live com os filhos dele na noite anterior. E como você disse, né, uma pessoa internada não pode ser colocada em uma situação de estresse. E uma live com os filhos dele, o que tem de estressante nesse tipo de evento? A comparação entre participar de uma live com os filhos e ser intimado, né, pela justiça. Acho que o deputado federal, o Coronel Crisóstomo, está com a gente de volta. Deputado, o senhor nos ouve? Estou ouvindo, sim. Agora houve uma falha aqui, mas estou ouvindo, sim. Deputado, eu queria só que o senhor comentasse esse episódio de uma oficial de justiça intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro numa UTI, no DF Star, em Brasília. Bom, entendi. Com relação ao caso do presidente Bolsonaro... Perfeito. Todos nós, parlamentares, ficamos pasmos com isso. Uma coisa inacreditável. Eu, inclusive, ontem, na parte da manhã, eu propus até ao PL, aos deputados do PL, e foi acatado pelo líder, dos deputados, senadores, irem à porta do hospital, fazer uma oração do presidente. Isso ocorreu ontem. A proposta foi minha, deste deputado Coronel Crisóstomo. Fazer uma oração, porque qualquer pessoa, qualquer doente, qualquer enfermo, sabendo disso, a pessoa se sente melhor. Quando a pessoa está doente, recebe um abraço, a pessoa começa a se sentir melhor. E uma oração, ela é uma coisa maravilhosa para qualquer pessoa enferma. E era isso que eu queria, a minha intenção era essa, passar para o presidente Bolsonaro. Isso, de fato, aconteceu. Mas quando nós vimos que uma oficial de justiça esteve ao lado da cama do presidente Bolsonaro, a mando de Alexandre de Moraes, aquilo não tem tamanho da crueldade. Eu não acredito, e aí sim eu falo, inclusive o nome dele, eu não acredito, ministro Alexandre de Moraes, que o senhor consegue dormir com tanta crueldade diante do presidente Bolsonaro. Um homem enfermo, um homem com a barriga aberta, ainda com curativos, tentando minimizar a dificuldade dessa facada dentro de uma unidade de terapia intensiva. Ocorreu um fato desse lamentável para toda a justiça brasileira. Não é algo que nós não deveríamos nem sonhar, mas o fato aconteceu.
Não é admissível isso de forma alguma. A justiça, eu acredito que os próprios ministros de dentro do STF deveriam se manifestar contrariamente. E aí é uma posição do deputado Coronel Crisóstomo, ministro do STF, se manifeste contrariamente contra essa atitude do ministro Alexandre de Moraes. Porque se isso continuar acontecendo, a exemplo do que aconteceu, vai afundar a justiça do nosso país. E, deputado, apenas uma rápida pergunta, até mesmo para liberar o senhor, né? O senhor falou sobre a oração, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, Tavares. Rapidamente, para até mesmo poder liberar o senhor falou sobre a oração, né? Está havendo uma mobilização na frente do hospital da F-Star em prol da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, está havendo uma corrente de oração, de jejum. Nós estamos vendo por vídeos, né, que atrás de uma tela, os vídeos que estão subindo aí na internet. Mas o senhor esteve lá, né? O senhor participou dessas orações. Então, como uma pessoa que esteve lá pessoalmente, quais as suas impressões dessa mobilização? Como é que está o sentimento do povo lá na porta daquele hospital? Você poderia dividir com a gente? Monique, a proposta foi minha. Eu que propus que os parlamentares fossem lá na frente do DF-Star. E foi acatada pelo líder da oposição e acatada pelo nosso líder Sóstenes. Mas a proposta foi deste deputado, para que nós fôssemos na frente do DF-Star fazer uma oração para que Deus, nosso Deus, e assim eu acredito, através do Filho, Jesus Cristo, para que o presidente consiga sair rapidamente, o mais rápido possível, do hospital e vir trabalhar para os brasileiros, porque os brasileiros estão orando, o Brasil está orando, o presidente sair o mais rápido possível dali, de dentro do DF-Star. O sentimento era de muita emoção, não só para os deputados, como para as pessoas que lá já estavam e outras que chegaram, comunidade ao redor também, pessoas do hospital também foram para lá junto a todos nós. Monique e Marcos, foi um momento assim muito emotivo, sabe? Porque nesse momento também as siglas desaparecem, as bandeiras desaparecem. É um cidadão que nós consideramos presidente da República que está com a barriga aberta, que está precisando de saúde, que está precisando de orações, que está precisando de carinho, de afago, independente de ser o Bolsonaro, poderia ser um parente nosso, poderia ser um pai, poderia ser meu pai que aqui está, poderia ser qualquer pessoa de nossa família, nós faríamos a mesma coisa. As orações são sempre muito bem-vindas. E Deus existe. Deus existe. Então, eu fiquei muito feliz por eu propor essa ida dos parlamentares lá na frente do DF-Star, e as orações foram muito bem aceitas, e todos nós saímos ali mais aliviados em pedir para Deus levar saúde e dar saúde ao presidente Bolsonaro. Perfeito, deputado. Muito obrigada por dispor do seu tempo aqui para conversar conosco, e nós vamos aqui, como imprensa, acompanhando aí os andamentos do pedido de CPI. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Monique. E olha, Pleno News, peçam aos parlamentares para assinar a CPI desse caso do INSS, porque isso não tem sigla e não tem partido. É para atender os mais necessitados que estão sendo roubados por esse governo. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela participação. Obrigada, deputado. Boa tarde.